bom dia. Estão bem? Tranquilo? Sabe se faz frio, se faz calor, tá um negócio meio estranho, né? Um dia frio é... Obrigado, Pablo. Eu estava vendo que tinha alguma coisa errada no universo. Acho que agora está reto, não está? Tinha alguma coisa errada, enfim. É difícil, às vezes, né, no frio, assim, sair de casa e tal. A gente gosta muito do conforto. É bom, né? Se sentir confortável, todo mundo gosta. Chega aqui na igreja, uma cadeira confortável, um som ambiente, uma música tranquila, pessoas cheirosas do seu lado, e a gente vai se sentindo confortável, é muito bom. Em casa também, nós temos algumas coisas que hoje elas são bem comuns, mas há pouco tempo atrás eram o que nós podemos chamar de artigos de luxo. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, chuveiro quente. É muito bom, né? O inimigo é tão sujo que a resistência ela sempre queima na época do frio. E aí, mas hoje, graças a Deus, né, a gente tem acesso a facilidade até para trocar a resistência. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso. Eu vou para o YouTube sempre que eu preciso, abro lá. E é bem interessante que eu sou um pouquinho ansioso, né? E o vídeo, normalmente, o cara começa enrolando, falando do canal, segue lá, curte, se inscreva, não sei o quê, compartilha, e eu vou adianto. 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, até que chega a hora, e aí quando ele tira a resistência e coloca de novo, eu falei, agora está tudo dominado, fechei o vídeo, troquei a resistência, abri o chuveiro quente e queimei outra resistência. Já fiz isso. Não sei se você sabia. Depois você assiste o vídeo, o problema é seu também se você não sabe. Tem que passar água fria primeiro, para depois você... Eu aprendi isso comprando mais uma resistência, mas teve gente aqui na igreja que com certeza, para tomar banho quente, já teve que esquentar água no fogão, que eu estou ligado. Não tinha essa facilidade assim. E no fogão a lenha, porque fogão a gás também é um outro conforto que nós temos que é relativamente recente. Controle remoto, gente, isso hoje a gente não consegue viver sem, mas há pouco tempo atrás você tinha que levantar para ficar apertando o botão para mudar de canal se a tua TV fosse moderna, que tinha uns negocinhos também de ficar rodando, que nunca chegava na sintonia ideal, ficava a imagem chuviscando. Quem já ouviu essa expressão? Chuviscando. Outra coisa, TV a cabo, a gente tem hoje, a gente liga um cabo e todos os canais aparecem em HD. Acho que todo mundo aqui, todo mundo não, que é muita gente, mas boa parte já teve aquela experiência maravilhosa de subir na laje, girar a antena e ficar alguém lá embaixo gritando o quê? Tá bom, melhorou. E aí melhorava um canal, saíam mais 3. Hoje é muito fácil, a gente tem muito conforto e isso é muito bom. Manuela, às vezes, fica lá em casa chorando que quer ver o desenho do leão. E aí a gente tem a oportunidade de colocar na hora que ela quiser, abre o YouTube. Há pouco tempo atrás não era assim. A gente tinha que esperar passar na televisão, na hora que a televisão queria o programa que você gostasse. Você saía do culto do domingo sem saber os resultados da rodada. Hoje em dia eu estou pregando, tem uns que ficam ali atrás, 1-0, 2-1. A gente percebe tudo isso. O cara não está nem aí para a pregação, que ele tem que acompanhar o cartola dele, cada um dá prioridade àquilo que é mais importante. Hoje não, vai ser difícil nós explicarmos para as nossas crianças a época pré-histórica que nós vivemos, onde nós não tínhamos tanto acesso a coisas que nos trazem conforto. É bom ter conforto, não é? O conforto ele se tornou uma realidade para nós, só que é um perigo também a gente pensar no conforto, porque ele se torna uma busca incessante para a nossa sociedade. O tempo todo, pessoas estão pensando em negócios, em empreendimentos, aplicativos são pensados a todo instante para tornarem a nossa vida mais fácil, para tornarem a nossa vida mais confortável. Se você quiser hoje, você não precisa cozinhar mais para comer. Você paga um pouco a mais e você compra a comida pronta. Ou você paga um pouco a mais, com uma taxa de entrega, quando cobram ainda, e você recebe em casa, sem o menor trabalho. E tem gente que ainda reclama que tem que descer na portaria do prédio. Pô, o entregador, onde já se viu, o cara não vem aqui entregar no meu apartamento, que absurdo!
E aí você para pensar o quanto o conforto ele já faz parte da nossa vida. Eu pago um pouquinho a mais, eu tenho um carro me buscando na porta de casa, coisa que até pouco tempo atrás era prerrogativa só para grandes empresários, executivos. Hoje qualquer um tem acesso a isso quando o Uber não cancela, a gente tem vivido dias complicados em relação a isso também, mas eles são instrumentos de Deus para a gente vencer esse conforto, certo? Qual é o problema disso? O problema é que às vezes, sem que a gente perceba, nós passamos a considerar o conforto como sendo algo essencial. Nós passamos a considerar o conforto como sendo parte essencial de quem nós somos. Não há problema algum em ter conforto. Não há nada de errado em buscar uma vida de conforto para você e para a tua família. O que eu queria que você pensasse comigo é como você enxerga o conforto. Ele é algo que te serve? Ou o conforto é algo que você o serve, você faz de tudo para tê-lo? Ele é o ponto mais importante da sua vida? Você está disposto a qualquer coisa para obter conforto? O conforto se tornou para você a prioridade máxima? Se você tivesse que abrir mão da sua vida confortável para seguir uma ordem que Jesus te dá, você abriria mão disso tranquilamente ou seria um fardo e um peso para você? Se ser um discípulo de Jesus te custasse a vida confortável que você tem, como é que você responderia a isso? Chegamos ao terceiro domingo da nossa série, Jesus Cancelado. Temos visto ídolos da nossa cultura e como a mensagem de Jesus confronta esses ídolos. Falamos na primeira semana sobre poder, na segunda semana sobre aprovação, e hoje nós falaremos sobre esse ídolo que é o ídolo do conforto. Eu quero começar a pensar sobre isso, dando um indicativo do que a gente vai conversar hoje, utilizando uma frase muito famosa de um homem muito famoso, chamado C.S. Lewis, quando ele diz o seguinte: se você procura uma religião confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Se você procura uma religião confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, dos versos 25 a 35. A gente vai ver o que Jesus tem a nos dizer sobre conforto. Conforto como um ídolo, como uma busca acima de qualquer coisa. Lucas capítulo 14, versos 25 a 35. Semana passada nós recebemos uma palavra que nos confortou, assim, sobremaneira, da gente pensar que a gente não precisa da aprovação de ninguém, porque em Jesus nós já somos aprovados por Deus. Então a gente saiu daqui feliz, tendo essa ciência de que somos aprovados por Deus. Hoje é provável que você não saia daqui tão feliz assim, já estou te avisando desde já, mas a palavra de Deus é ela quem nos confronta, quem nos faz refletir, quem nos faz repensar as nossas prioridades. Então pensa com carinho naquilo que Jesus está nos dizendo por meio da sua palavra em Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, que diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida, obrigado porque Jesus nos faz refletir quais são as nossas prioridades enquanto Teus servos e nos ajude a confrontar esse ídolo que tenta nos seduzir de várias maneiras e a todo instante, que é o conforto. Nos ajude a vivermos de acordo com esse compromisso que temos de sermos Seus discípulos, Seus seguidores, e estarmos mais comprometidos com o Teu nome sendo glorificado do que com a nossa vida sendo confortável. A gente ora pedindo para que seja assim, e a gente faz isso no nome de Jesus. Amém. Eu preguei esse texto no lançamento do ano de atividades do ano passado. A gente usou esse mesmo texto, mas a ênfase e a aplicação são totalmente diferentes. A gente está falando agora de uma série falando sobre idolatria e não necessariamente sobre o início das atividades do ano. E outra informação importante é que essa série ela está sendo feita em conjunto com umas 3 igrejas. Então, nós estamos fazendo aqui na igreja, a Igreja do Redentor, pastor Cristiano Gaspar, no Rio de Janeiro, Igreja Presbiteriana Ajuntamento em Piracicaba, com o pastor Marquito Lopes, e 4ª Igreja Presbiteriana de Itapetininga, pastor Daniel Mosca. Então, a gente está falando sobre o mesmo tema, não necessariamente no mesmo texto, eu estou falando isso para que você saiba que fazemos parte de uma família de igrejas, e eu estou falando isso também para que, eu sei que alguns de vocês têm costume de ouvir outras pregações durante a semana, se quiserem ouvir também esses outros irmãos falando sobre o mesmo tema, eu tenho certeza que vai ser algo muito importante e muito interessante na sua caminhada. Jesus aqui, ele está enfatizando algo muito importante que é o discipulado. Não estamos falando sobre discipulado enquanto programa, não estamos falando sobre discipulado como uma atividade da igreja, nós estamos falando sobre o discipulado como um estilo de vida. Ele está falando sobre aqueles que são os seus seguidores. E é bem interessante que esse texto começa com uma grande multidão acompanhando Jesus. Se lembram que na semana passada nós falamos que Jesus não tinha compromisso com agradar os seus ouvintes, mas ele tinha compromisso com a sua missão. Esse é um exemplo muito claro disso. Ele está cercado por uma multidão e ele se vira para uma multidão e a fala dele para essa multidão não é para afagar essas pessoas, para acariciar o ego dessas pessoas, mas ele vira para a multidão e do nada, você imagina que tem um monte de gente seguindo Jesus, aquela alegria, milagres sendo realizados, boas pregações sendo feitas, e aí Jesus olha para trás, vê aquele monte de gente e fala assim, olha, se alguém vem a mim, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Desde já, no primeiro momento, nós já percebemos que ser discípulo de Jesus e ter o conforto como finalidade principal da vida são coisas absolutamente incompatíveis. Não é a questão de ter uma vida confortável. A questão é, eu não posso ter o conforto como sendo a finalidade última da minha vida. Eu não nasci para ser feliz no sentido de finalidade. Eu não nasci para ter bem-estar. Eu não nasci para ter uma vida confortável. Eu posso ter todas essas coisas, não há problema com isso. O problema é se a minha busca por todas essas coisas é a busca principal da minha vida e a busca principal da minha caminhada. Ser discípulo de Jesus exige uma postura completa de renúncia, é abrir mão de coisas, de qualquer coisa. Inclusive coisas que são válidas, coisas que são lícitas em prol daquilo que de fato importa. Quando nós temos dedicado tempo nessa série para falar sobre esses ídolos, é interessante que a gente pense que esses ídolos, eles neles mesmos, poder, aprovação, conforto, controle, são coisas boas. Ter a aprovação do outro, ter poder em alguma situação, ter as coisas sob o meu controle, sob o meu planejamento, viver uma vida confortável. Nós não estamos falando de coisas que são entes ruins nelas mesmas. Nós estamos falando de coisas boas. A grande questão é como nós as enxergamos, em que lugar nós colocamos essas coisas boas na nossa ordem de prioridades. E quando a gente fala em idolatria, normalmente nós pensamos em outras religiões, em outros segmentos do cristianismo, e nós não paramos para pensar
que idolatria nada mais é do que ter qualquer coisa à frente de Deus na minha escala de prioridades. Inclusive coisas boas, coisas válidas, coisas lícitas, coisas que são inclusive bênçãos do Senhor para nós, a minha família, o meu trabalho, as minhas relações, os meus amigos, coisas boas, mas podem se tornar ídolos. Exatamente assim é com esses meta-ídolos que o Tim Keller vai chamar, que nós temos refletido ao longo dessa série. Jesus, então, nesse texto, ele está dando algumas informações sobre o que é ser de fato um discípulo, que é necessariamente viver uma vida de renúncia, se preciso for abrir mão de coisas que são lícitas, que são boas, que são válidas, que são morais, em prol daquilo que de fato importa. Jesus não está dizendo para a multidão: se você quer ser meu seguidor, abandone a vida de pecado. Se você quer ser meu seguidor, abandone aí coisas ilícitas que você tem feito, relações imorais. Não, ele está dizendo o seguinte: se você quer ser meu seguidor e você ama mais o seu pai do que me ama, você não serve para ser meu discípulo. Se você ama mais a sua mãe do que me ama, não serve para ser meu discípulo. Amar pai e mãe é um mandamento. Honrar pai e mãe é um mandamento. Ele está dizendo: se você não ama, se você ama mais a sua esposa, o seu irmão, as suas irmãs, se você ama mais a própria vida do que você me ama, você não serve para ser um discípulo meu. Ele está falando de coisas boas, válidas, lícitas, bênçãos de Deus, mas que estão diretamente ligadas à questão do discipulado. Se eu não estou disposto a abrir mão de qualquer coisa para que eu seja um discípulo de Jesus, eu não sirvo para ser um discípulo de Jesus. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto, então, é a definição que Jesus dá do discipulado, deixando muito claro que é o que mais importa. É a tarefa mais importante. Ele vai dizer que você não serve para ser discípulo se você não ama, se você ama qualquer coisa mais do que me ama, se você não carrega a sua cruz, se você não me segue, você não serve para ser meu discípulo. O Billy Graham, um grande evangelista, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E não há para nós, irmãos, a opção de nos envolvermos até a página 2. Eu quero ser salvo por Jesus, mas eu não quero me tornar um discípulo. Acho que a salvação está de bom tamanho. Sou salvo e eu continuo vivendo a minha vida, mas se você foi salvo por Jesus, você vai viver uma vida como alguém que foi salvo por Jesus. Não há essa opção de abraçar a salvação e não abraçar o discipulado. Jesus vai deixar isso muito claro. Uma multidão estava o seguindo, muitos estavam como curiosos, muitos estavam ali para ver os milagres, muitos estavam ali para se beneficiar dos milagres que eram feitos, mas não estavam dispostos a assumir um compromisso com ele. Pessoas que queriam se beneficiar do que ele fazia, mas não abriam mão do conforto que tinham para segui-lo, porque seguir a Jesus exige renunciar a tudo o que nós temos. E essa postura, infelizmente, não é muito diferente do que temos visto hoje. E eu não estou falando de gente de fora da igreja, eu estou falando de dentro da igreja. Gente que quer se beneficiar da comunhão, da obra de Jesus, do que ele fez, mas não está disposto a assumir um compromisso que envolva se doar por completo. Gente que se envolve com Jesus até determinado ponto onde ele não me exige abrir mão de coisas que são fundamentais para mim. É para esse tipo de gente que Jesus está dando um ultimato. Se o teu compromisso comigo não for maior do que qualquer coisa, você não serve para ser meu discípulo. Se você ama qualquer outra coisa, se você ama qualquer outra pessoa mais do que você me ama, você não serve para ser meu discípulo. Não existe ser discípulo de Jesus disposto a se entregar pela metade. Não existe discípulo de Jesus selecionando áreas da vida onde eu vou assumir compromissos com ele e em outras áreas eu vivo como se ele não existisse. Jesus está sendo bem direto. Se você não me ama acima de qualquer coisa, você não serve para ser meu discípulo. É bem direto, né? O discurso dele é bem duro, mas fica calmo que a tendência é piorar. O que Jesus está dizendo nesse texto é que para um discípulo dele, irmãos, qualquer coisa se torna irrelevante quando comparada a ele.
A grande questão é essa. A mensagem aqui não é impor um peso, dizendo, eu não posso amar qualquer outra coisa, eu não posso desejar qualquer outra coisa, eu não posso ter... Não, não é sobre isso. É sobre as nossas afeições serem dominadas por Ele, a ponto das nossas prioridades mudarem. A ponto de aquilo que nós considerávamos como o mais importante, nós considerarmos agora como coisas absolutamente dispensáveis, porque nós estamos comparando todas essas coisas com a suprema grandeza que é conhecermos a Cristo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, dizendo, olha, todas as coisas que antes eu considerava como lucro, agora eu considero todas essas coisas como perda, por causa de Cristo, por quem eu perdi todas as coisas. Venha a Cristo para ganhar, é um discurso da nossa geração. O apóstolo Paulo está dizendo que ele foi a Cristo, ele perdeu todas as coisas por causa de Cristo, mas tudo que antes ele considerava como lucro, agora ele considera como perda, quando compara com a suprema grandeza de conhecer a Cristo. Paulo vai dizer que todas essas coisas são para ele como esterco. Elas não têm o menor valor quando nós comparamos todas as coisas com o fato de conhecermos a Cristo. Em outras palavras, irmãos, para nós que nos dizemos seguidores de Jesus e seus discípulos, nada é mais importante para nós do que Cristo. Absolutamente nada. Nem as coisas boas e válidas e lícitas que Ele mesmo te deu. A tua família não pode ser mais importante do que Cristo. O teu trabalho não pode ser mais importante do que Cristo. Os teus filhos, os teus bens, o teu conforto, absolutamente nada pode ser mais importante do que Cristo, porque se qualquer coisa é mais importante do que Jesus para você, essa coisa se tornou um ídolo. E um dos ídolos que mais tentam nos seduzir é exatamente esse ídolo do conforto. Eu conquistei, é lícito, é válido, é fruto do meu esforço, é resultado do meu trabalho, não vou abrir mão de forma alguma. Tim Keller tem uma outra frase, que ele diz que você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Ele nos faz pensar que se nós perdemos absolutamente tudo, mas não perdemos Jesus, nós devemos seguir satisfeitos porque não perdemos nada que importa de verdade. Será que a gente tem essa mesma disposição do profeta Abacuque, que dizia que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, nos campos não haja mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Será que Jesus é de fato tudo que nós dizemos que Ele é para nós? Você está disposto a perder absolutamente tudo? E se você perdesse tudo e só tivesse Jesus, te faltaria alguma coisa ou Ele é mais do que suficiente para você? Em segundo lugar, a gente vai ver nesse texto o custo do discipulado. Jesus vai dar um exemplo prático para eles. Na verdade, ele faz duas metáforas. Ele faz a metáfora de um construtor e um rei. Ele vai dizer, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Isso aqui é relativo, né? Porque as coisas vão aumentando de preço, a inflação chega e talvez o que você calculou lá atrás não seja suficiente. Mas ele segue dizendo, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Logo depois ele fala de um rei que quando pretende sair à guerra, ele vê a quantidade de soldados, compara com os soldados do outro exército, e aí se ele tem menos soldados e não é capaz de vencer a guerra, o que ele faz? Ele propõe um acordo de paz. Jesus está dando esses dois exemplos, e o primeiro desses exemplos é de um construtor que deve avaliar os custos antes de decidir começar uma obra. A segunda, um rei que deve ser inteligente a ponto de ter que abrir mão do seu planejamento para não perder o seu exército e para obter sucesso. O que isso nos ensina? Em primeiro lugar, com o que precisa planejar antes de construir. Não assuma compromissos antes de avaliar todo o cenário. Depois que você assume um compromisso, ou você vai até o fim com o compromisso que você assumiu,
ou você passa vergonha. É muito simples. Eu me proponho a construir uma torre, eu calculo tudo, porque depois que eu começo, ou eu termino a construção, ou o texto vai dizer que as pessoas vão passar e vão rir de quem se propôs a construir, porque começou uma obra e não foi capaz de terminar. Como nós aplicamos isso à ideia do discipulado? Pense bem antes de assumir um compromisso com Jesus e com a sua igreja, porque você que é um discípulo de Jesus, você não tem a opção de desistir. E eu fico muito feliz de falar isso depois que recebemos alguns irmãos hoje na Assembleia. Deveria ter falado antes para vocês, mas eu espero que não voltem atrás, porque essa não é uma opção. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 9, por exemplo, e há uma música conhecida aí para quem é cristão há mais tempo e tomava banho quente com a água que esquentou no fogão, vai se lembrar dessa música que diz que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. O verso vai dizer que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Isso é muito sério. Pense bem antes de assumir qualquer compromisso, porque depois que você assume esse compromisso, ou você vai até o fim, ou a sua vida será uma completa vergonha. E o segundo lugar, o segundo exemplo, nos mostra a importância de abrirmos mão. Um rei planejou ir para a guerra, mas quando ele vê o tamanho do outro exército, que é maior, se ele não é Gideão, que vai enfrentar um monte de gente com um pouquinho de gente, ele vai falar, cara, não vale a pena. Eu vou abrir mão desse planejamento que eu fiz em prol de algo muito maior. E é fato, irmãos, que todos nós temos algum planejamento de vida. E isso me faz pensar um pouco. Porque, normalmente, a pretensão e o planejamento de vida de um brasileiro comum envolvem ter uma boa casa, ter um bom carro, fazer um bom curso para ter uma boa carreira, ter um bom trabalho, criar os filhos e, na aposentadoria, viajar para curtir o que conseguiu acumular depois de anos de trabalho. Esse é o planejamento médio de vida de um brasileiro simples. E aí depende, né? É óbvio que a questão da aposentadoria, para onde você vai viajar, isso aí vai determinar como foi aí a sua vida e a sua trajetória. Uns vão para a Europa, outros vão para Carapebus. Isso aí é questão, esse não é o ponto, essa não é a questão. O que me assusta é perceber que a pretensão e o planejamento de vida de um brasileiro médio não é muito diferente da pretensão e do planejamento de vida de um brasileiro médio que é cristão. Onde é que o reino de Deus entra na tua escala de prioridades? Normalmente é a última coisa. Porque mesmo enquanto cristãos, o que a gente sonha e planeja para a vida? Ter uma boa casa, ter um bom carro, criar os filhos, trabalhar, pagar impostos, mais impostos, um pouquinho mais, e aí depois que eu me aposentar, curtir um pouco a minha vida, e o reino de Deus não entra no meu planejamento pessoal. Normalmente é a última coisa. Infelizmente, irmãos, é comum nós vermos pessoas assumindo compromissos e, de repente, desistem porque eu não quero mais. Estou desanimado, ir para a igreja, eu até entrei na escala, mas desanimei, não vou mais não. Eu nunca vi, ou pelo menos não vejo com tanta frequência, alguém me dizer assim, eu parei de trabalhar. Por quê? Desanimei do trabalho, parei de ir. Eu já vi gente pedir oração pelo trabalho o tempo todo, enfrentando lutas e crises absurdas. Mas continua indo, né? Porque aquilo é uma prioridade para ela, é um compromisso. Ela pode estar insatisfeita, mas ela vai assim mesmo porque ela assumiu um compromisso. Na igreja é diferente. Desanimei, não vou mais não. O que aconteceu? Fiquei doente, ninguém da igreja me procurou. Você avisou alguém que estava doente? Não.
A bola de cristal da nossa igreja quebrou tem 3 meses. A gente não consegue adivinhar algumas coisas, mas as pessoas se ofendem com isso, desanimam. Na verdade, elas estão procurando justificativa para a sua falta de compromisso. Não quero mais, não desejo mais, e ao invés de ser sincero sobre as minhas motivações, eu vou colocar a culpa em alguém, no outro. Sempre eu vou virar o foco para o outro, porque na verdade aquilo nunca foi uma prioridade para ela. Irmãos, ser discípulo envolve absolutamente tudo. Ser um seguidor de Jesus nos custa absolutamente tudo. Viver uma vida comprometida com Jesus, às vezes não vai ser bom. Não é todo domingo que eu venho aqui para a igreja feliz, não, tá? Tem domingo que eu venho até feliz, vocês me deixam tristes no meio do domingo. Acontece com frequência. Não é todo domingo que é legal, muitas vezes não será agradável. Vocês acham que eu gosto de trabalhar olhando para Flávio e para Pablo o tempo todo? Não é tão confortável assim. Estou brincando, graças a Deus pelos meus coleguinhas de trabalho. Não é tão agradável assim em muitas situações, não é sempre confortável, mas é um compromisso que nós temos que ter, porque nós fomos chamados por Deus para sermos discípulos, nós assumimos esse compromisso e, gostando ou não, precisamos ir até o fim, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Jesus. Se alguém ama qualquer coisa, inclusive o seu próprio conforto, mais do que ama Jesus, não serve para ser seu discípulo. E no verso 34, nós vemos Jesus falando sobre o valor do discipulado, quando ele fala: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando sobre o valor do discipulado. Ele já tinha dito lá no Sermão do Monte que eles deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo, e ele volta a usar essa metáfora dizendo que o sal é bom, mas se ele perder o sabor, ele perdeu o seu propósito. O sal, ele serve por causa do sabor. Se ele não tem sabor, ele não serve para absolutamente nada. É um rádio com a caixa de som queimada, muito bonito, muito legal, acendem as luzes ali, mas não funciona. É o meu micro-ondas que eu falei esses dias aí, que faz tudo, acende a luz, a contagem, só não esquenta a comida. O resto, ele faz absolutamente tudo, mas é exatamente assim que funciona um sal que não tem sabor. Jesus está dizendo, ele vai ser desprezado, ele não serve nem para ser adubo. Espera aí, você está me dizendo que um discípulo que não cumpre o seu papel não serve para absolutamente nada, nem para ser adubo, para nada? É exatamente isso, mas não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. O que é que isso nos ensina? Como isso nos motiva? Eu sei que essas palavras elas são duras, mas é a tua reação a elas que vai demonstrar se você é de fato um discípulo de Jesus ou apenas alguém preocupado e interessado no seu próprio conforto e nos benefícios que ele pode te oferecer. Se você está preocupado em obedecê-lo, ou se você usa Jesus como um meio para alcançar uma vida confortável. Em João 6, Jesus faz um discurso muito duro, e as pessoas que o estavam seguindo começam a voltar atrás e deixar de segui-lo, só sobram os 12. E de repente Jesus pergunta para os 12, e vocês também não querem ir embora, não? E Pedro responde dizendo, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A multidão foi embora. Os que tinham compromisso ficaram mesmo depois da palavra dura e reconheceram que mesmo essa palavra e esse discurso duro são palavras de vida eterna. Se você não é um discípulo de Jesus, você se ofende, você vai ficar chateado, você acha que você está fazendo demais, você vai sair daqui reclamando que o pastor está de mau humor hoje. Mas se você é de fato um discípulo de Jesus, você entende o que a palavra de Deus nos diz, que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Se não há disciplina, não há amor. Normalmente nós enxergamos o amor de Deus quando somos abraçados por Ele. Mas o texto bíblico é muito claro para nós, e uma das formas que nós temos de enxergar o amor de Deus por nós é se Ele nos corrige por meio da sua palavra, porque os filhos a quem Ele ama, a esses Ele disciplina.
em termos práticos, como eu posso demonstrar o meu compromisso com o ser discípulo e não uma busca por uma vida confortável. 3 formas de fazê-lo para a gente aplicar isso, 3 formas que nós enfatizamos aqui na igreja, a partir do entendimento das Escrituras. Fazemos isso desde a identidade. A primeira delas, sirva a Deus com os teus talentos. Sirva com o que você sabe fazer. Entenda que você está servindo, cooperando com a missão de Deus no mundo. Enxergue além das coisas que são óbvias. Se você chega mais cedo para ajeitar cadeiras, não pense assim, eu estou aqui ajeitando cadeiras. Não, eu estou preparando alguns lugares para que pessoas venham, se sentem, ouçam a palavra do Evangelho e tenham a vida de fato transformada, porque vão assumir esse compromisso de serem discípulos de Jesus. Não pense assim, eu estou aqui no louvor, eu estou tocando umas músicas. Não, você está servindo o povo de Deus para que coletivamente possamos adorá-lo como Ele ordenou que nós fizéssemos. Sirva a Deus com os talentos que você tem. Se lembre, não há hierarquia no reino de Deus. A gente falou muito sobre isso aqui durante o Reframe, alguns meses atrás. A gente tem falado sobre isso ao longo dessa série. Não importa o que você faça, o que importa é a motivação com a qual você faz. Então, como demonstrar que a minha vida não é comprometida com o meu conforto, mas com o serviço a Deus e com o fato de ser discípulo? Se dedique ao máximo e se comprometa com tudo que você tem, porque o nível de compromisso exigido a um discípulo é exatamente esse. Tudo o que você tem. Se a igreja valeu o sangue de Jesus sendo derramado por ela, será que a igreja não vale o teu esforço e a tua dedicação enquanto alguém que serve? Segundo lugar, sirva a Deus com teus tesouros, com os teus recursos, contribua de forma regular, contribua de forma generosa. Normalmente, as pessoas investem no que elas acreditam. Para você, o reino de Deus é importante, você acredita nisso, então invista nele. Invista na tua igreja local, que tem abençoado pessoas, que tem contribuído para a plantação de novas igrejas, direta e indiretamente, que tem sustentado os seus ministros para que se dediquem no serviço a Deus. E o exemplo maior que nós temos é o próprio Jesus, que foi generoso, dando a própria vida por nós. Mas nós, para exercitarmos a nossa generosidade, fazemos muita conta, né? Dízimo, é 10%? É literal? O dízimo é para hoje? Eu nunca vi uma pessoa se perguntando isso porque quer dar mais de 10. Fala assim, eu queria doar 20, mas será que o dízimo é literal? Não, normalmente é porque a pessoa tem compromisso com o seu próprio conforto, com a sua própria vontade, com a sua própria vida, sempre porque quer doar menos. Eu não tenho condição esse mês. Tudo bem, a gente entende que pessoas passam por fases complicadas na vida. Mas eu queria que você pensasse, será que você vai deixar de contribuir porque você não tem? Ou será que você não tem porque você não administra a sua vida de modo sábio, inclusive dedicando ao Senhor aquilo que é dele? Pode ser que esteja invertido aí na sua cabeça. Pode ser que você nunca tenha porque não sabe cuidar e não segue os princípios que o próprio Deus estabelece por meio da sua palavra. Não é um discurso aqui para você dar mais. Não estou falando sobre isso, eu estou falando o seguinte: nós precisamos responder a mensagem do Evangelho com generosidade, porque o Evangelho nos motiva a isso. Se for para você contribuir com esse pensamento, fazendo conta, faça um favor para você mesmo, não doe mais. Guarda o seu dinheiro, sem ressentimento, sem crise, vai fazer lanche, eu tenho um monte de hambúrguer bom aqui em Macaé para te indicar, você pega o seu dinheiro e gasta em outro lugar. Nós precisamos entender que, como discípulos de Jesus, precisamos estar totalmente comprometidos, totalmente. Não tem essa de me envolver nessa área, mas contribuição, eu não sei. Se você é membro de uma igreja local e não confia na liderança da igreja local para administrar os recursos que você doa de forma generosa, vai para outra igreja onde você confie ou vai gastar o seu dinheiro com hambúrguer. Um discípulo de Jesus, isso é exigido dele, que ele esteja comprometido em todos os níveis. E por último, sirva a Deus com o teu tempo. O teu trabalho, ele é importante, sim. Dedicar tempo à tua família é de extrema importância. Aliás, nós valorizamos isso, a nossa semana não é entupida de atividades. Dedicar tempo à tua família
é mais importante do que gastar todo o tempo que você tem enfiado numa igreja. Segunda, culto das mulheres, terça dos homens, quarta dos jovens, quinta, ensaio, sexta, consagração, sábado, jejum, e você não teve tempo para passar um dia na semana com a sua família. Essa não é uma postura saudável. Agora, eu queria que você pensasse comigo também, se 1h30 no domingo e 1 hora durante a semana no grupo pequeno é muito. É muito tempo da minha semana para eu dedicar a Deus? Ah, cara, eu estou estudando para a prova e tenho passado um período, tudo bem. Ah, não vou no GPS porque eu tenho estudado para 1 hora da sua semana. Se você acordar 10 minutos mais cedo todos os dias, você recupera isso. Ah, mas eu já acordo 6, vou acordar 10 para as 6. Acorde 10 para as 6. Ouvindo música do Resgate, inclusive, eu te indico uma música chamada 10 para as 6. Ah, mas 6 já é cedo demais. Você está mais preocupado com o teu conforto. Aqueles 10 minutinhos fazem uma falta, durma 10 mais cedo. Ah, mas aí a nossa preocupação é sempre com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, e não nos importamos com aquilo que deveria ser mais importante. Se você serve em algum ministério da igreja 1 vez no mês, é muito. 2 vezes no mês é muito. Se todos estiverem comprometidos, isso vai cair ainda mais, vai ser 1 vez no mês ou até menos. Esse é o nível de compromisso que é exigido de um discípulo de Jesus. Não é para você escolher 1 ou 2 dessas 3 coisas, mas todas elas refletem o coração de um verdadeiro discípulo. Servir com talentos não te exime de dedicar tempo ou recursos. Doar não te exime de serviço ou dedicação de tempo. Dar tempo não te exime de serviço e de contribuir. Tudo isso nos é exigido. A grande questão, irmãos, é que quando a coisa aperta, normalmente a primeira coisa que nós abrimos mão é aquilo que nós menos valorizamos. É assim nas contas de casa, por exemplo. Todo mês fechando no vermelho, você vai falar, eu preciso cortar alguma coisa. E o que você corta primeiro é aquilo que você menos valoriza. E normalmente o que as pessoas cortam em primeiro lugar do seu tempo, do seu talento, dos seus recursos, é o serviço a Deus e ao seu povo, porque para muitos o conforto está acima do compromisso, e para essas pessoas Jesus está dizendo, você não serve para ser meu discípulo. É sobre isso que eu queria que você refletisse e pensasse em como ser um discípulo melhor. E eu concluo, te mostrando que de fato vale a pena. Uma vez Pedro se aproximou de Jesus e disse, olha, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus responde, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Eu vou seguir para receber mais? Não, não é essa a ideia. Eu vou seguir porque, no fim das contas, Deus vai me honrar e eu terei uma vida ainda mais confortável? Não, a ideia aqui é que se você se torna de fato um discípulo, você valoriza coisas e prioriza coisas de um modo diferente. A maior prova disso é que Jesus está falando para Pedro e para os demais seguidores. Eles não tiveram uma vida confortável. Pelo contrário. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago crucificado. Aliás, André crucificado numa cruz no formato de X. Tiago morto a fio de espada. Eles tiveram tudo menos conforto. O apóstolo Paulo deixou todas as coisas para seguir a Cristo e não teve uma vida confortável. Mas eles receberam mais, no sentido do que Deus fez por meio da vida deles, além de herdarem a vida eterna, que é algo que nós já ganhamos em Jesus. O que Deus pode fazer por meio da tua vida, se você é um discípulo comprometido, é muito maior do que qualquer vida confortável que você possa estar buscando acima de qualquer coisa. Que você receba essa palavra no seu coração, que é uma palavra dura, mas que você pense nela entendendo como uma oportunidade que Deus te dá hoje de priorizar aquilo que de fato importa, para servi-lo melhor, para ser um discípulo melhor para a glória de Deus, como uma disciplina da parte de um Deus que é teu Pai e que te ama. É uma grande responsabilidade, irmãos, mas é também um enorme privilégio que nós temos. Não fazemos isso porque a igreja pediu, porque o pastor pediu, não tem a ver com se voluntariar numa boa causa, não. Nós estamos fazendo todas essas coisas porque nós cooperamos com a missão de Deus no mundo
como resultado do evangelho que nos alcançou. Se isso não te move a ser um discípulo melhor, nada mais vai poder fazer. E o evangelho é exatamente o que Jesus fez por nós. Ele abriu mão de uma posição confortável para pagar uma dívida que era nossa por causa dos nossos pecados desde os nossos primeiros pais. Ele viveu uma vida perfeita que nós éramos incapazes, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para levar consigo os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que o amam mais do que a sua própria vida, aqueles que querem obedecer o Senhor, mesmo que isso signifique perder poder, não receber a aprovação dos homens e abrir mão de um conforto que é alcançado de forma lícita, moral, válida, mas eu abro mão dele para a glória de Deus, porque eu entendo que o meu compromisso maior é ser um discípulo de Jesus e não é ter uma vida confortável. É abrir mão na prática de um descanso merecido, depois de uma semana inteira de trabalho, para estar aqui junto com o povo de Deus, servindo o Senhor, servindo os irmãos, utilizando o tempo que eu tenho, utilizando os talentos que Ele me deu. É abrir mão de conquistas pessoais em prol de investir na vida de outros, a fim de que Cristo seja conhecido e exaltado, que você entenda que o teu compromisso como um discípulo de Jesus, se não for um compromisso que envolva tudo que você tem, é um compromisso que é inexistente.